Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As habilidades de acupuntura de Lin Jin mereciam ser consideradas altamente profundas. Ninguém aqui conseguia ver claramente como Lin Jin havia feito isso. Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong esticavam o pescoço, mantendo os olhos abertos para o caso de perderem algum detalhe. Lu Yun não conseguiu resistir e exclamou: "A técnica de acupuntura do irmão Lin é realmente incrível. Ele parece exatamente um mestre no trabalho." O foco de Lin Jin estava totalmente direcionado para trabalhar suas agulhas. Era óbvio que seus aprendizes e Lu Yun não conseguiam perceber as maravilhas de sua técnica de busca de pulso. Este leão, Lu Bea, era uma besta rara com uma linhagem oculta. Lin Jin estava planejando usar uma combinação de acupuntura, pílulas e selos espirituais para ativar a linhagem oculta de Lu Bea. Então, o poder de sua linhagem ativada poderia ajudar a alcançar o avanço e, subsequentemente, ajudar Lu Bea a evoluir. Este foi um dos métodos de evolução sugeridos pelo Museu de Bestas Mortais. Claro, nem todos os métodos de evolução garantiam resultados bem-sucedidos. Alguns deles tinham chances de fracasso. Meia hora depois, uma explosão de energia explodiu do núcleo de Lu Bea, dando origem a uma rajada de vento. Ele estava finalmente mostrando sinais de evolução. Animado, Lu Yun deu alguns passos para frente. Rachaduras começaram a aparecer nas laterais do copo que ele segurava devido à força com que ele o apertava por puro nervosismo. Bestas de estimação de nível 2 evoluindo para nível 3 eram definitivamente uma visão rara. O número de bestas de estimação de nível 3 na cidade do Bordo era muito pequeno e apenas alguns poucos especialistas possuíam tais seres. De repente, Lin Jin franziu a testa. Com sua linhagem ativada, a aura de Lu Bea aumentou acentuadamente. Em circunstâncias normais, isso deveria ter sido suficiente para a besta de estimação mostrar sinais de evolução, e após a explosão de energia, ela romperia a barreira, desencadeando uma evolução. Mas como, a aura de Lu Bea estava gradualmente enfraquecendo. É esse o limite. Lin Jin percebeu o problema. Enquanto Lu Bea de fato tinha uma linhagem oculta, ela era incrivelmente diluída. Mesmo após a ativação, fazê-la evoluir representava outro conjunto de problemas. E mesmo que a taxa de sucesso tenha aumentado para 80% com a ajuda de Lin Jin, ainda havia uma chance de 20% de fracasso. E Lu Bea teve a sorte de encontrar essa chance de 20%. Ficou claro que o processo de evolução não poderia continuar. Sua aura enfraqueceu gradualmente. Mesmo que Lu Bea estivesse tentando seu melhor, seu corpo não conseguia acompanhar a mudança. Lu Yun podia dizer o que estava acontecendo, e através do pacto de sangue deles, ele podia sentir a relutância de Lu Bea em desistir e o quão duro ele estava lutando para evoluir. Ele falhou. Lu Yun estava correndo em círculos, perdendo lentamente a sanidade. Se eles não conseguissem marcar um gol durante essa oportunidade de ouro, tentar outra chance seria irrealisticamente difícil. Isso era senso comum. A evolução de uma besta de estimação deveria ser uma corrente ascendente sem nem mesmo uma única interrupção. Se falhasse uma vez, a taxa de falha aumentaria exponencialmente para a próxima tentativa. Alguns até se aventurariam a dizer que se uma besta de estimação não evoluísse, ela nunca mais conseguiria evoluir. Esses ditados foram todos complementados por exemplos reais. Depois de falharem em evoluir, muitos animais de estimação ficam presos em um estado devastador e nunca têm uma segunda chance até o dia em que morrem. Então nem é preciso dizer o quão nervoso Lu Yun estava naquele momento. Após um som de estalo, a xícara de chá em sua mão foi inconscientemente quebrada em pedaços. Lu Xiaoyun entendeu o que seu irmão estava passando, então ela foi até lá e disse: "Ainda não acabou." Lu Yun ficou pasmo. Lu Bea não tinha mais energia para avançar na evolução. Ainda poderia haver uma chance de sucesso? Uma vez que a aura enfraquece, é praticamente impossível retornar ao seu pico anterior. Lu Yun viu muitos desses casos na Associação dos Frades. Muitas bestas de estimação de seus irmãos falharam durante o momento crítico de seu processo de evolução e dessas bestas, nenhuma conseguiu evoluir, até hoje. O avaliador Lin deve ter uma maneira de fazer isso acontecer. Lu Xiaoyun assegurou com confiança. Lu Yun olhou para Lin Jin, e com certeza, Lin Jin não mostrou sinais de desistir só porque a aura de Lu Bea estava diminuindo. Não havia nem mesmo um traço de derrota ou frustração em sua expressão. Eu estava muito ansioso. Lu Yun respirou fundo. Ele recuperou a compostura dessa vez e não permitiu que mais nenhuma emoção surgisse. Enquanto isso, a aura de Lu Bea estava piorando rapidamente e o fracasso parecia iminente. Parece que confiar somente em sua linhagem oculta seria difícil para você evoluir. Lin Jin permaneceu indiferente enquanto o museu fornecia métodos corretivos para falhas de evolução. É por isso que ele não estava nem um pouco preocupado. Estalando os dedos, uma agulha disparou, perfurando a carne de Lu Bea e entrando em suas veias. Era agulha de arame enrolada.
Lin Jin estava bem familiarizado com a técnica da agulha de arame enrolado agora. Essa habilidade não só podia ser usada para avaliar bestas e atacar inimigos, mas também era útil para regular veias. Nadando pelas veias de Lu Bea, a agulha finalmente chegou ao coração de Lu Bea. A técnica de busca de pulso envolvia habilidades de acupuntura externa e interna. Na maioria dos casos, a acupuntura externa era preferida e era o que a maioria das pessoas praticava. No entanto, a singularidade e a essência da técnica de busca de pulso vinham da habilidade de acupuntura interna. Os órgãos internos de uma criatura eram os maiores pontos de acupuntura. Mas como Lin Jin não entendia a técnica de busca de pulso suficiente, nem estava familiarizado com ela anteriormente, ele não havia realizado a acupuntura interna até então. Lu Bea havia chegado a um gargalo durante sua evolução. Sozinho, provavelmente era impossível atingir um avanço, então Lin Jin só pôde usar a técnica de acupuntura interna para lhe dar uma mão. Sob o controle de Lin Jin, a agulha de arame enrolada perfurou um ponto de acupuntura no coração de Lu Bea. Lu Bea imediatamente soltou um rugido bestial. Todos os animais de estimação presentes ficaram assustados com o rugido, exceto Xiao Wu, que estava tão concentrado em cultivar a formação de energia bestial, parte 2 que estava praticamente surdo para qualquer coisa que acontecesse ao seu redor. Dourado pulou do telhado, estudando Lu Bea que recuperou uma explosão de energia com muita curiosidade. O Lobo das Sombras também colocou a cabeça para fora para dar uma olhada. Enquanto isso, A Weng, Lu Xiaoyun e os animais de estimação de Andong pareciam apreensivos e ligeiramente nervosos. Após realizar a acupuntura, para ficar do lado seguro, Lin Jin passou uma pequena sessão da formação de energia bestial, parte 1 para Lu Bea. Todas eram práticas que poderiam incitar resultados imediatos. Com isso, a inteligência de Lu Bea foi elevada e ele imitou a pose agachada de Xiao Wu. A explosão de energia ao redor dele começou a diminuir enquanto Lu Bea absorvia a energia espiritual que permanecia no ar. Rachadura, rachadura, rachadura. A pele e a carne de Lu Bea começaram a cair enquanto a tempestade cortante ao redor dele cortava seu corpo. Lu Yun quase esqueceu de respirar enquanto observava tudo acontecer. A pele e o pelo cortados começaram a se desintegrar e uma nova pele imediatamente cresceu em seu lugar. Durante esse processo, o corpo de Lu Bea cresceu. Não foi apenas um aumento de um tamanho, mas de vários tamanhos. Seu crescimento foi tal que o quintal de Lin Jin foi quase todo ocupado pelo corpo de Lu Bea. Se ele levantasse a cabeça, a altura de Lu Bea seria maior que o teto. Só suas garras já eram do tamanho de rodas de moer. O aumento de tamanho de Lu Bea confirmou uma coisa. Ele realmente evoluiu. Lu Yun estava tão animado que não conseguia mais conter suas emoções. Cada fio de seu cabelo estava em pé e seu corpo tremia com seus punhos cerrados. Como se essa fosse a única maneira de se reprimir por gritar e berrar como um louco. Porque pouco antes ele assumiu que a evolução foi um fracasso e até começou a aceitar esse resultado. Mas agora, a felicidade surgiu do nada. O Lu Bea de Rank 3 era incrivelmente feroz e seu corpo enorme era simplesmente dominador. Sentindo-se satisfeito com seus poderes recém-adquiridos, Lu Bea confiantemente levantou sua cabeça para o céu, pronto para soltar um rugido poderoso quando de repente sentiu seu sangue congelar ao ouvir um rosnado baixo vindo do nada. Xiao Wu, que ficou quieto o tempo todo, de repente abriu os olhos e rosnou perigosamente para Lu Bea. A evolução de Lu Bea agitou os elementos e a energia espiritual ao redor da área, perturbando o cultivo de Xiao Wu. E isso irritou o rapazinho. O rugido de Lu Bea ficou preso em sua garganta. Mesmo depois de chegar ao rank 3 e ganhar força explosiva, seu medo de Xiao Wu permaneceu. As bestas tinham uma habilidade inata de sentir a disparidade entre os níveis de poder umas das outras. No geral, mesmo que Lu Bea tivesse evoluído, ele ainda não ousava provocar Xiao Wu. Tudo bem, vamos ficar sem o rugido. Não queremos perturbar os vizinhos, não é mesmo? Disse Lin Jin enquanto olhava para o leão enorme diante dele. Dando um tapinha na criatura, Lu Bea imediatamente encolheu de volta e voltou ao seu tamanho normal. Irmão Lin, nunca esquecerei sua graça. Lu Yun imediatamente deu um passo à frente e saudou Lin Jin. Este ato de respeito foi prestado com grande sinceridade. Todos esses anos, para ajudar Lu Bea a evoluir, Lu Yun esgotou todos os métodos que conhecia, incluindo procurar por avaliadores de bestas famosos pelo continente, além de usar uma variedade de métodos diferentes, mas todos sem sucesso. Lu Yun sabia sobre a condição de Lu Bea. Sua besta de estimação na verdade tinha talento limitado e evoluir para o rank 2 já era difícil bastante. Subir para o rank 3 dependia somente de sorte. Entretanto, se Lu Yun quisesse progredir na Associação dos Frades, a evolução de Lu Bea era fundamental. Em termos do esforço que ele investiu para aumentar sua força, Lu Yun estava orgulhoso de dizer que não perderia para mais ninguém. Até mesmo o discípulo número 1 da cidade do bordo da Associação dos Frades estava no mesmo nível que ele, alcançando o quarto reino do contrato de sangue deles.
A única razão pela qual Yang Ji era superior a ele era o fato de o homem ter um animal de estimação de nível 3. Agora que sua besta de estimação também havia alcançado o rank 3, Lu Yun estava cheio de confiança. Ele até tinha vontade de competir com Yang Ji agora mesmo para ver quem realmente merecia o título de número 1. Lu Yun estava de bom humor, e seu sangue fervia de excitação. No entanto, ele de repente pensou em outra coisa. Espere. Agora que Lin Jin era um discípulo na Associação dos Frades, se ele competisse com Lin Jin, quem teria mais chances de vencer? Por alguma razão, Lu Yun não tinha certeza da resposta. Logicamente falando, Lin Jin tinha acabado de se tornar um discípulo e ainda não tinha aprendido nada substancial. Não só seu contrato de sangue não foi cultivado, mas ele também ainda não tinha aprendido nenhuma magia. Tudo isso exigiu vários anos de prática e acumulação para ser desenvolvido. E ainda assim, um pensamento peculiar veio à mente. Se Lu Yun realmente enfrentasse Lin Jin durante o torneio, ele poderia vencer? Após um breve momento de contemplação, Lu Yun chegou a uma conclusão. Este irmão Lin era incomum em todos os aspectos, então o senso comum não se aplicava a ele. Se ele realmente tivesse que lutar contra Lin Jin no dia do torneio, Lu Yun havia decidido, independentemente de conseguir ou não derrotar Lin Jin, ele ainda deixaria Lin Jin vencer. Porque ele devia um favor astronômico a Lin Jin. Lin Jin estava alheio aos pensamentos que passavam pela mente de Lu Yun. Ele realmente havia se esforçado bastante hoje para ajudar Lu Be a evoluir. Não seria exagero dizer que ninguém mais poderia ajudar Lu Be a evoluir normalmente porque nenhum deles conhecia a técnica de busca de pulso. Mesmo para Lin Jin, a acupuntura interna que ele realizou antes havia sido bastante desgastante para sua força. Agora que Lin Jin sabia que tinha 29 pedras de energia espiritual, isso significava que a evolução anterior de Lu Be havia esgotado todas as 29 pedras de sua energia espiritual de uma só vez. Não é de se admirar que a quantidade de energia espiritual fosse capaz de definir a força de uma pessoa. Em um duelo, se a energia espiritual de alguém pudesse suportar apenas uma magia enquanto seu oponente pudesse sustentar duas magias, isso já marcava a diferença de poder entre ambos os indivíduos. Embora alguém pudesse usar uma pedra de energia espiritual para suplementar sua energia espiritual, o ato de absorver a energia espiritual sozinho seria incrivelmente desgastante. Quanto mais energia espiritual alguém absorvesse, mais exaustão física ele teria que suportar. Além disso, se a quantidade de energia espiritual absorvida excedesse um certo limite, isso afetaria o corpo do usuário, tornando a energia espiritual absorvida completamente inútil. Lin Jin estava exausto e todos podiam perceber. Lu Yun agradeceu mais algumas vezes antes de ir embora. Os aprendizes de Lin Jin saíram junto com ele com medo de perturbar o descanso de Lin Jin. Naquela noite, Lin Jin dormiu como se não houvesse amanhã. Na manhã seguinte, quando Lin Jin acordou, Xiao Wu ainda estava no meio do seu processo de cultivo. Claramente, esta formação de energia bestial, parte 2 era muito mais desafiadora do que a parte 1. Depois de dar uma chamada matinal ao mundo, Dourado fugiu para algum lugar. Lin Jin pensou em ensinar Dourado a formação de energia da besta, mas este último obviamente não era tão esforçado quanto Xiao Wu. Ele não tinha perseverança e não estava nem um pouco interessado. Portanto, Lin Jin não o forçou. Dourado tinha uma personalidade tanto e era muito assertivo. De qualquer forma, ele deveria ser deixado em paz. O galo tinha uma linhagem poderosa, então, mesmo sem a formação de energia bestial, ele era o único que poderia ir contra Xiao Wu sem medo de perder. Quanto ao Lobo das Sombras, ele ainda não havia se recuperado totalmente de seus ferimentos. Quando ele melhorasse muito, Lin Jin planejou ajudá-lo a avançar para o rank 2 e então lhe ensinar a formação de energia bestial, parte 1. Sem levar Xiao Wu com ele, Lin Jin partiu sozinho para a Associação de Avaliação de Bestas. Agora que ele aprendeu a agulha de arame enrolado, Lin Jin poderia se proteger. Mesmo que o monstro anaconda preto decidisse emboscá-lo, com a agulha de arame enrolado em seu arsenal, Lin Jin poderia pelo menos escapar ileso. Ao chegar ao seu consultório, já havia uma fila esperando do lado de fora. Assim como ontem, os tokens de Lin Jin foram todos comprados em um instante. A demanda por seus serviços era ainda maior do que a do atual chefe, Tan Lin. O tempo passou e antes do meio-dia, Lin Jin terminou de avaliar e tratar todos os animais de estimação do dia. Mas antes que ele pudesse esticar as costas, houve sons de passos apressados do lado de fora de sua porta. Avaliador Lin, temos uma consulta de emergência, exclamou um aprendiz enquanto corria para dentro. Ao mesmo tempo, várias pessoas carregavam uma tábua de madeira com um humano deitado em cima dela. Lin Jin imediatamente franziu a testa. Essa pessoa estava coberta de sangue da cabeça aos pés e era bem assustador. O que está acontecendo? Lin Jin levantou-se imediatamente. Olhando mais de perto, viu que era um jovem deitado na prancha com os olhos fechados, evidentemente desmaiado. Deitada no peito do jovem estava uma enorme raposa. Esta raposa foi espancada violentamente até ficar uma bagunça sangrenta.
Lin Jin teve a sensação de que o sangue neste homem pertencia à grande raposa. Além disso, as lacerações no corpo da raposa eram tão ruins que seus ossos estavam expostos, tornando-a uma visão triste de se olhar. Até Lin Jin sentiu seu couro cabeludo arrepiar no momento em que viu os ferimentos. Um dos homens carregando a tábua deu um passo à frente e explicou. Avaliador Lin, encontramos esse homem em uma trilha fora da cidade e essa raposa estava deitada em cima dele. Achamos que era um caso de uma besta selvagem atacando um humano, então tentamos afugentá-la. Mas, por algum motivo, a carne desse animal está colada a esse jovem e não conseguimos afugentá-la, não importa o quanto aí apantassemos. Outro aprendiz interrompeu. Primeiro, ele foi enviado para o centro médico da cidade, mas as pessoas de lá disseram que, como foi um ataque de besta, ele tinha que ser enviado para cá. O pronto-socorro não tinha a mínima ideia do que fazer. Depois de mandá-lo para o salão de Jia Qian, ela disse que também não podia ajudar. Encontramos o avaliador Gaujian no caminho e ele nos instruiu a mandá-lo para seu salão. Lin Jin olhou para cima, mas não viu Gao Jian em lugar nenhum. No entanto, ele notou Jia Qian parada a uma distância atrás do grupo. Ao encontrar o olhar de Lin Jin, ela rapidamente desviou o olhar. Lin Jin não perguntou sobre mais nada. No começo, ele ainda achava que humanos feridos deveriam ser enviados para centros médicos. Mas quando ele separou pelo encharcado de sangue da raposa e viu como essa besta estava presa a esse humano, ele finalmente entendeu por que esse homem foi redirecionado para a Associação de Avaliação de Bestas. Assim como o homem havia dito, a carne da raposa havia grudado no peito do jovem. A massa de carne ensanguentada mostrava sinais de cortes recentes de bisturi. Os médicos do centro médico devem ter tentado cortá-la, mas provavelmente interromperam o procedimento quando o sangue jorrou do ferimento a uma taxa alarmante que teria sido fatal se tivessem continuado. Enquanto isso, quando a mão de Lin Jin entrou em contato com a raposa, o Museu de Bestas Mortais foi imediatamente acionado. As pupilas de Lin Jin dilataram. Tenho que diagnosticar isso cuidadosamente sem nenhuma perturbação. O resto de vocês, por favor, saiam. Lin Jin anunciou enquanto se endireitava e acenava para eles irem embora. Os aprendizes de besta saíram rapidamente enquanto as pessoas de bom coração se preparavam para deixar o salão também. Lin Jin perguntou de repente. Certo, alguém conhece essa pessoa? As pessoas balançaram a cabeça, dizendo que ele era apenas um estranho. Depois disso, todos foram embora. Jia Qin hesitou antes de se curvar e sair. Ela não estava mais radiante ou conspícua como antes, evidentemente tentando manter um perfil baixo. Zhao Eng, Lu Xiaoyun e Yandong se adiantaram para ajudar, mas, para a surpresa deles, Lin Jin os dispensou com um gesto. Vocês três vão esperar lá fora também. O trio ficou perplexo. No entanto, a aparência severa de Lin Jin não permitiu espaço para discussão. Conhecendo seu mentor, Lin Jin nunca pediria para eles saírem, a menos que a situação realmente exigisse. Quando não havia mais ninguém na sala, Lin Jin conscientemente chamou Xiao Wu. Silêncio. Então, Lin Jin lembrou que havia deixado Xiao Wu em casa hoje. Isso é ruim. Lin Jin estava começando a entrar em pânico. Ele queria chamar outra pessoa, mas decidiu não fazer isso depois de pensar 2 vezes. Nenhum deles seria capaz de ajudar. Se algo acontecesse, eles não só não teriam a capacidade de resistir à força, mas poderiam até perder a vida no processo. Lin Jin abaixou a cabeça para olhar para a raposa mortalmente ferida e aparentemente morta. Ele pegou algumas agulhas, preparando-se para se defender contra qualquer ataque surpresa. Quando Lin Jin olhou para a raposa novamente, seus olhos bem fechados agora estavam abertos e ela estava olhando diretamente para Lin Jin. Apesar de estar coberto de ferimentos, o olhar da raposa estava normalmente calmo. Este foi o segundo monstro que Lin Jin encontrou. Lin Jin só descobriu o momento depois que tocou na raposa mais cedo. Além disso, essa criatura não era apenas um monstro comum. Era definitivamente mais poderosa do que a anaconda negra que Lin Jin conheceu anteriormente. Embora parecesse extremamente lamentável, como se estivesse à beira da morte, não se deve julgar um monstro pela sua aparência. Por isso, Lin Jin mandou todos embora calmamente. Se ele se lembrasse de que Xiao Wu não estava com ele hoje, Lin Jin poderia ter escolhido evacuar o local com o resto. Monstro de nível 3, um demônio raposa. Incapaz de formar pactos de sangue com monstros. Inteligência incrível. Gravemente ferido. Simbiose de sangue. Habilidades em invasão de sonhos. Os 4 métodos de tratamento são. Os 6 métodos de evolução são. O número atual de monstros registrados, 2, 4. O primeiro monstro que ele encontrou foi aquela anaconda preta de antes. Naquela época, Xiao Wu teve dificuldade em lutar contra aquela criatura e era apenas um monstro de rank 2. Este monstro aqui era de nível 3. Se Xiao Wu tivesse cultivado a formação de energia bestial, parte 2, Lin Jin tinha a sensação de que ele poderia ser capaz de se manter firme contra essa raposa, mas Xiao Wu não estava aqui agora.
Lin Jin também não trouxe dourado com ele hoje. Era perigoso ficar sozinho. Embora a agulha de arame enrolada fosse uma técnica poderosa, era melhor não se envolver em uma briga com a raposa. Mas havia uma coisa que Lin Jin não conseguia entender. Quando aquelas pessoas de bom coração de antes descobriram a vítima, eles fizeram questão de dar uma boa surra na raposa, que eles presumiram ser o agressor. Uma besta normal teria morrido várias vezes. Ainda assim, apesar de quão pesadas elas eram, a raposa escolheu não machucar nenhuma delas. O demônio raposa também não retaliou quando os médicos do centro médico fizeram uma incisão na conexão da carne. Isso foi bem estranho. Segurando a agulha, Lin Jin percebeu que o estado atual do monstro era gravemente ferido e que ele estava em processo de simbiose sanguínea. Enquanto esse status estivesse em exibição, o museu seria capaz de fornecer mais detalhes sobre a condição da besta. Após verificar o status de simbiose de sangue, Lin Jin finalmente entendeu o que estava acontecendo. A simbiose sanguínea era uma arte demoníaca que permitia ao conjurador compartilhar suas veias com um humano. Se o humano morre, o monstro morre. Se o monstro perece, o humano também perece. Isso não pareceu um movimento ofensivo. Pelo menos, não era algo que você usaria ao atacar um ser humano. Com um estalar de dedos, Lin Jin executou a técnica da agulha de arame enrolado, permitindo que ela perfurasse o corpo do jovem. Enquanto a agulha corria pelas veias do homem, Lin Jin inspirou uma lufada de ar frio. Este jovem deveria ter morrido. Seu coração estava danificado, possivelmente perfurado por um objeto afiado. No entanto, ele só estava respirando porque o demônio raposo usou simbiose sanguínea para salvar sua vida. Lin Jin ficou ainda mais confuso. Por que o demônio raposo estava salvando humanos? Talvez ele tenha sentido que Lin Jin poderia ajudar a salvar a vida do homem, então uma certa emoção preencheu o olhar do demônio raposa. Quando seus olhos se encontraram, Lin Jin subconscientemente percebeu que a raposa estava implorando para que ele salvasse o jovem. Era uma situação grave. Felizmente, a técnica de busca de pulso de Lin Jin podia tratar seres humanos feridos tão bem quanto animais de estimação. Ele pegou um pouco de fio de seda de aranha, passou pela agulha de arame enrolada e perfurou o corpo do jovem para curar seu coração danificado. O fio de seda de aranha era uma sutura especial e um item incrivelmente caro. Lin Jin não sabia sobre outros lugares, mas em toda a cidade do bordo, era provável que somente ele soubesse como realizar um procedimento tão complexo. A agulha de arame enrolada funcionou rapidamente. Em menos de 10 minutos, Lin Jin conseguiu recuperar a agulha. No entanto, esse procedimento drenou muito de sua energia espiritual, então a testa de Lin Jin agora estava coberta de suor. Olhando para o demônio raposa, Lin Jin lançou sua agulha sobre ele para tratar seus ferimentos. Claro, o método de tratamento que ele usou também veio do museu. Já que o demônio raposa tão voluntariamente deu sua vida para resgatar um humano, ele pode nem ser uma entidade maliciosa como a Anaconda Negra. Como estava dentro de seu poder e habilidades, Lin Jin decidiu ajudá-lo. O demônio raposa ficou visivelmente assustado quando foi perfurado pela agulha. Mas logo entendeu o que Lin Jin estava tentando alcançar e começou a obedecer. Simultaneamente, a carne ao redor de seu abdômen começou a cair enquanto a criatura lentamente se libertava do jovem. Este jovem só conseguiu sobreviver porque o demônio raposa lhe emprestou seu coração para manter sangue fresco bombeando em suas veias. Caso contrário, o jovem teria morrido há muito tempo. Tirando uma pílula, Lin Jin a jogou para o demônio, ela saltou e a engoliu. Tanto humanos quanto animais estavam em sincronia um com o outro. Com suas incríveis habilidades de recuperação, o monstro de rank 3 agora podia se mover. Ele olhou para o homem no chão, depois para Lin Jin, antes de pular para o telhado e desaparecer em um piscar de olhos. Ele se foi. Embora Lin Jin estivesse curioso sobre sua existência, não tinha nada a ver com impedir a raposa de ir embora. Ele examinou o jovem e ficou claro que a condição deste último não era mais crítica. Falando nisso, Lin Jin e o demônio raposa eram ambos benfeitores deste homem. O demônio raposa tinha usado simbiose sanguínea para prolongar sua vida enquanto Lin Jin usou a técnica de busca de pulso para consertar seu coração. Fora do salão, a multidão não tinha realmente ido embora. Isso incluía os fazendeiros que trouxeram o jovem. Eles estavam discutindo sobre a criatura raposa entre si. De repente, Lin Jin abriu a porta e gesticulou para que eles entrassem. Quando o grupo entrou pela porta, eles ficaram chocados ao ver os pontos no peito do jovem. A julgar pela taxa em que ele estava respirando, eles imaginaram que sua condição estava mais ou menos estável agora. Avaliador Lin, onde está aquela raposa perigosa? Alguém não resistiu a perguntar. Lin Jin balançou a cabeça. Está morto. Este homem deve estar bem agora. Mande-o para o centro médico. Embora estivessem céticos quanto à resposta, ninguém mais fez perguntas. Fim dos capítulos do 112 ao 114. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.